Nós que serve, que anda com o Senhor, ter esta visão celestial. E eu quero tomar como base para aquilo que vou falar, Gênesis capítulo 28, versículo 16. Você abre e mantenha a sua Bíblia aberta. Você em casa também pode fazê-lo de igual modo, porque certamente Deus tem uma palavra para você. Não apenas os que estão perto, mas também os que estão longe. Digo relativamente à minha pessoa, mas para Deus não há barreiras nem distâncias. Para Deus, tanto faz você estar aqui no templo como você está nas Américas. Ele fala aqui e daqui fala lá também. Amém? Gênesis 28 e 16 está escrito: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Esta foi a declaração de Jacó, depois daquela visão que ele teve. Jacó significa suplantador, significa enganador. Todavia ele estava dentro da linhagem da qual viria o Messias. Ele fazia parte da família patriarcal e ele estava em uma viagem extremamente longa. Quando a gente olha Gênesis 28, versículos 6 e 7, está escrito: vendo, pois, Esaú, que era o irmão dele, que Isaque, que era o pai, que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando-o lhe ordenara dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. Versículo 7: e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã Arã. Então o pai de Jacó, ele recomendou a Jacó que fosse a Padã Arã, para que de lá tomasse mulher para si. E Esaú, que era o seu irmão, e que estava terrivelmente aborrecido, com raiva, com espírito de vingança, porque entendeu que havia sido enganado por Jacó, quando na verdade Jacó não o enganou, tá certo? Jacó negociou com ele. Infelizmente Esaú não deu o valor devido à primogenitura, porque a primogenitura estava com ele. Todavia, amados irmãos, no momento de necessidade de alimento, ele viu seu irmão com um prato de lentilha, e ele pediu este prato de lentilha ao seu irmão, dizendo que estava morrendo de fome. Seguramente havia naquela casa outros alimentos, mas a verdade é que ele queria o prato do irmão. E o irmão sabiamente disse: não, dar de forma alguma, mas eu lhe vendo, a gente negocia. Ele disse: como? Ele disse: eu vou fazer o seguinte, eu lhe dou prato de lentilha e você dá para mim a sua primogenitura. E ele aceitou na hora. Em outras palavras, ele não deu o valor devido à primogenitura, que hoje, trazendo para nós outros, hoje significa a unção de Deus sobre a vida de um crente. Então ele não deu a importância devida, ou pensou assim: não, eu negocio com ele de palavras, mas quando chegar o momento em que o meu pai for abençoar, ele vai abençoar a mim, que sou o primogênito. Glória a Deus. Todavia, irmãos, ele tinha um plano, mas Deus tinha outro plano. Glória a Deus. E na verdade Jacó foi terrivelmente influenciada pela sua mãe, e daí a primogenitura passou para ele. Quando a
primogenitura passou para ele, e o seu irmão Esaú jurou que o mataria. Quando seu pai morresse, ele o mataria. E sua mãe, vendo isto, ouvindo isto, recomendou, pediu que o pai mandasse ele para Padã Arã. E aí sim começou uma longa e difícil jornada. Queremos dizer para você que nos ouve, que no momento em que nós chegamos ao Calvário, nós começamos uma longa e árdua viagem. E a nossa viagem, a de Jacó era para Padã Arã, e a nossa viagem é para o céu. Uma viagem extremamente longa, de Berseba até Betel, era 120 horas. Isto, irmãos, não havia os meios de transportes na época que temos hoje, e ele fez esta jornada a pé. De Berseba até Betel, 120 quilômetros, 120 horas precisamente, 5 dias de caminhada. Porém, ele não ia para Betel, ele ia para Padã Arã. E de Betel para Padã Arã eram 7 dias e meio. Glória a Deus. E Jacó, nesta viagem, ele descobriu 3 coisas. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Naquela viagem, Jacó descobriu 3 coisas. Quando foi que Jacó descobriu estas 3 coisas? Primeiro, quando ele teve uma visão celestial. E como foi a partir de que momento aconteceu a visão celestial? A partir do momento que ele colocou a sua cabeça, eu disse a sua cabeça, a cabeça dele, em uma pedra, e seguramente, amados e queridos irmãos, isto era um momento em que ele estava pensativo, era um momento em que ele estava orando, era um momento que ele estava pedindo a Deus que ele garantisse um futuro promissor. Louvado seja Deus. Então ele colocou sua cabeça em uma pedra. Seguramente eu não colocaria minha cabeça numa pedra. Bem verdade que ele estava num deserto, só havia pedra, só havia areia, mas eu colocaria a minha cabeça, quem sabe na época não era sapato, era sandálias. Eu tiraria as sandálias do pé e colocaria na cabeça, seria mais cômodo. Glória a Deus. Seguramente eu tiraria a capa e faria um travesseiro e colocaria a cabeça lá na capa. O lugar menos improvável de se colocar a pedra, a cabeça, seria na pedra. Mas foi exatamente o que Jacó fez. E o porquê que ele fez, colocando a sua cabeça na pedra? Ali foi uma direção de Deus, foi uma orientação do Espírito Santo. Glória a Deus, porque aquela pedra tipifica Jesus Cristo, a pedra angular de esquina. E quando nós colocamos a nossa mente em Cristo, o milagre acontece e nós passamos sim a ter visão celestial. Escute, o que foi que Jacó descobriu quando ele colocou a cabeça na pedra? A primeira descoberta de Jacó, glória a Deus, é que havia uma ligação entre o céu e a terra. Aleluia. Havia uma ligação entre os céus e a terra. E quando foi que ele viu isso? Quando ele colocou a cabeça sobre a pedra. O sol já declinava, a noite se aproximava, aleluia. E naquele momento, naquele lugar que ele coloca a cabeça na pedra, ele dorme. E quando ele dorme, ele não tem pesadelo, ele tem sonhos. Glória a Deus. Quem sabe em um travesseiro muito confortável, de pena de pavão, você não consegue sonhar,
Você consegue ter pesadelos, mas a cabeça numa pedra leva o homem à presença de Deus, leva o homem a uma visão celestial. Oh, aleluia, glória a Deus. No versículo 11 fala que ele colocou como cabeceira a cabeça na pedra. No versículo 12, sonhou. E quando ele teve um sonho, aleluia, ele viu que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. Uma escada cujo topo topava no céu. Observe que a escada não vinha do céu para a terra, mas ia da terra para o céu. Aleluia. Observe com detalhe: era posta na terra uma escada cujo topo da escada topava nos céus. A ligação entre o céu e a terra é uma forma de Deus dizer: eu não desisto de você. Aleluia. Jacó havia, aos olhos da família, enganado o pai, aos olhos da família, enganado o irmão. Então era uma pessoa que tinha acontecido muitos erros na sua vida. Todavia, meus amados e queridos irmãos, Deus viu com outros olhos. Aleluia. Deus consegue ver o que ninguém vê. Aleluia. E Deus amado, Ele conhece o nosso exterior, mas conhece também o nosso interior. Glória a Deus. Quando Deus visitou Ananias, que orava ao Senhor, e lhe contou o que tinha acontecido na estrada de Damasco, e quando disse que era Saulo, que ele precisava orar por ele, Ananias protestou, disse: mas Senhor, Saulo é um grande perseguidor da igreja, Saulo prende os crentes, Saulo mata os crentes, matou o primeiro diácono da igreja, então ele não presta. Aí Deus olha para Ananias e diz: Ananias, para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia. É muito importante, aleluia, que você saiba o valor que você tem para Deus. É importante o nosso valor para com os homens, é importante. Todavia, o mais importante é o nosso valor para com Deus. Às vezes você não é conhecida ou conhecido na terra, mas você é conhecido no céu. Deus sabe quem você é. Deus conhece o seu DNA. Deus sabe o seu CPF. Deus sabe de todas as coisas. Então naquele momento, aleluia, ele descobriu esta ligação entre o céu e a terra, porque ali estava uma escada. Uma escada é um lugar por onde a pessoa sobe e por onde a pessoa desce. Aleluia. E quando ele viu aquela escada, meus amados e queridos irmãos, ele descobriu uma segunda coisa. Aleluia. Ele descobriu que não estava só. Pense comigo naquela viagem, pense comigo na sua viagem para os céus. Quantas coisas já têm acontecido nesta viagem? Quantas coisas têm acontecido no caminho? Quantos dissabores você já teve? Quantas lágrimas você já derramou? Quantos momentos que você pensou que não tinha mais jeito? Quantos momentos você pensou que todos lhe deixaram, que todos lhe abandonaram e que você estava só? Mas eu quero nesta manhã profetizar para você: ainda que todos te abandonaram, ainda que todos te deixaram só, mas o Senhor prometeu: estou contigo, estou convosco todos os dias. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu tomo-te pela mão direita e te digo: eu te ajudo. Naquele momento, Jacó descobriu que não estava só. Como foi que ele descobriu? Depois da visão. Primeiro a escada. Depois da escada,
ele viu anjos que subiam. Observe o texto. O texto diz que: e eis que os anjos, versículo 12, a parte B, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Isto implica dizer que os anjos não estavam em cima. Isso implica dizer que os anjos não estavam nos céus, os anjos estavam na terra. O Senhor prometeu acampar anjos ao meu redor, ao seu redor, ao nosso redor. Aleluia. E seguramente eu não preciso ver estes anjos para saber que eles estão aqui. Eu só preciso crer. Nós não andamos por vistas, mas nós andamos por fé. Então há anjos acampados ao seu redor. Você não tem do que temer, você não tem do que se amedrontar, porque saiba que Deus coloca anjos para a tua proteção. Aleluia, aleluia. Então Jacó viu os anjos que subiam. Por quê? Porque estavam embaixo. E eles subiam a escada e desciam, mas primeiro subiam. Se ele estivesse no céu, a Bíblia teria registrado: os anjos desciam e os anjos subiam. Mas a Bíblia diz que os anjos subiam e os anjos depois desciam. Aleluia. E naquele momento que ele descobre que não estava só, naquele momento ele descobriu que a sua história não estaria terminando ali. Aleluia. Irmãos, quantas vezes temos nossos sonhos desfeitos e pensamos que é o fim? Não, é o começo de uma outra realidade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando jogaram Paulo nas masmorras de Filipe preso, ele estava certo. Número 1, que não estava só. Número 2, que havia comunhão entre os céus e a terra, entre ele e Deus. Número 3, que tinha anjos ali para lhe dar proteção. E isto levou ele a uma alegria interior muito grande, apesar das mãos e os pés estarem amarrados, mas a alma e o espírito estava livre para adorar a Deus. Oh, aleluia. E o que foi que ele fez? Ele começou a louvar a Deus, ele começou a cantar ao Senhor, e Deus mandou um terremoto. Quando parecer que vai ser o fim, cante, adore, glorifique a Deus. Esteja certo que Deus manda terremoto, aleluia, para dar a liberdade que você precisa. E naquele momento que ele viu os anjos subindo, ele acompanhou os anjos. No versículo 13 diz que o Senhor estava em cima. O Senhor estava em cima. E eu digo, e o Senhor continua em cima. Glória a Deus. E naquele momento, Deus começou a falar com Jacó. Versículo 13. O que Deus disse para Jacó? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado te darei, a ti e a tua semente. Observe um detalhe aqui nessa escritura. Deus falou com ele, comunhão, e Deus disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, eu sou o Deus de Isaque. Mas não disse que era Deus dele. Ele não disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão e de Isaque.
Lá na frente Deus vai se revelar outra vez para ele, vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas ali não. Por que não, pastor? Porque ele precisava de conversão. E esta conversão só veio na vida de Jacó quando ele voltava de Padã Arã, depois de ele ter sido enganado, depois de ele ter vencido. Glória a Deus. Mas ainda havia algo nele que precisava ser mudado. Às vezes, meus amados irmãos, nós alcançamos os nossos sonhos, conseguimos as nossas conquistas, mas lá dentro, no fundo, não somos felizes. Alguma coisa está faltando. E muitas vezes a gente nem sabe o que é. Porque pela nossa fragilidade, a gente esquece o passado. A gente esquece o que fizemos. Glória a Deus. Mas Deus não se esquece. Existem contas que não foram pagas. Eu falo contas depois do Calvário. Antes não. Foi tudo lançado no lago do esquecimento. Mas depois do Calvário, todas as contas que não foram pagas, elas precisam serem pagas. E Jacó só descobriu isso no baú de Jaboque, quando ele estava voltando para casa. Porque o voltar para casa era uma promessa de Deus, e nós vamos ver aí. E o que aconteceu? Naquele momento que ele voltava para casa, aí ele lembrou do seu irmão. Lembrou das palavras do seu irmão: quando meu pai morrer, eu vou lhe matar. E ele sabia que o irmão fazia isso mesmo. E agora ele tinha mulheres, filhos, ele tinha gado, ele tinha ovelha, ele tinha riqueza, mas nada valia, porque ele ia morrer. Aleluia. Nada valia, nada tinha sentido. Vou dar um exemplo. De repente você está tudo bem. Aí vai ao médico para uma consulta de rotina, e o médico faz um exame e diz: você tem um câncer em estado terminal. Em outras palavras, você está morta. Aí eu pergunto, aí você para e pensa: e a minha casa bonita? Não dá para levar. E o meu carro? Não cabe no caixão. E as minhas roupas de marca? Não, também não servem. E as minhas sandálias, as minhas dezenas de sandálias bonitas, também não valem nada. E lá no hospital, nem lá pode usar. Você vai ficar com aquela bata. O máximo que pode usar é uma sandalinha havaiana. Aí você descobre uma coisa: que nada daqui vale nada. Foi o que aconteceu com Jacó. Tudo que ele conquistou, ele entendeu que agora não valia nada. Por quê? Porque estava voltando segundo a promessa de Deus para a sua casa, e o seu irmão iria matá-lo. Mas ele tem uma ideia. Se fosse hoje eu diria, ele disse: eu vou no ciclo de oração do Rio Largo, que o meu problema vai ser resolvido. Então ele teve a ideia: vou descer ao Vaur de Jaboque. Alguém chama Val de Jaboque, outros Vaur de Jaboque. Então tem, quando aparece o sinal, aí dá tonicidade, é Vaur. Quando não aparece é Val mesmo. Glória a Deus. E ele desce ao Vaur de Jaboque para uma noite de vigília. Ele sentiu a necessidade de falar com Deus. Deixa eu dizer outra vez: ele sentiu a necessidade
de falar com Deus. Ele tinha um problema que o dinheiro não podia resolver. Ele tinha um problema que os bens não podiam ser penhorados para resolver. Não, ele tinha um problema que somente Deus podia resolver. Então ele desce ao baú para conversar com Deus. E ele começa, a Bíblia não diz a que horas ele desce ao baú, diz apenas que ele desce. E ele começa a orar. E ele passa a noite inteira, eu disse, a noite inteira de joelhos. A angústia era muito grande. E lá pela madrugada, aparece um anjo. Por que ele se demorou tanto? Porque ele sabia que não estava só. Porque ele já tinha tido aquela experiência da ligação que há entre o céu e a terra. Ele tinha tido aquela experiência que não estava só. Apesar de ele não ter sentido nem visto nenhum anjo, ele nem tinha sentido nem visto nenhum anjo. Todavia agora ele estava vendo depois da escada. Então naquele momento ele lembrou da vida, da luta, do sofrimento e do caminho por onde ele tinha passado. E ele lembrou de uma coisa, e ele pensou, e eu quero que você pense comigo: se Deus foi comigo lá, Deus será comigo aqui. Se Deus foi com você para te salvar e perdoar os teus pecados, Deus é com você agora. Se Deus foi contigo para te batizar com o Espírito Santo e com fogo, Deus é contigo para resolver o teu problema de hoje. Porque Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Levante a mão, churianda, baia, suianda, flaia, e glorifique a Deus. Deus tem promessa para a tua vida. Oh, rabachurianda lamacaia. Deus tem promessa para a tua vida. Estou falando de uma visão celestial, que um crente que não era um super crente, que não era este crente tão direitinho, mas Deus permitiu que ele tivesse visão celestial. E naquela visão ele descobre que há comunhão, a ligação entre o céu e a terra. Ele descobriu que não estava só, e ele descobriu que há um ser todo poderoso lá no céu, acompanhando na terra os seus passos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, naquele momento que ele desce ao baú de Jaboque e começa a buscar ao Senhor em oração, glória a Deus, como é bom estar prostrado aos pés do Senhor em oração, porque Deus vê, Deus ouve e Deus dá livramento. Não podemos esquecer do rei Ezequias, que adoeceu de uma doença para a morte, aleluia, e ele sabia que estava para morrer, mas ele não aceitou a morte. Ele disse: Senhor, tu me conheces, eu tenho sido sincero, eu tenho andado na tua presença. E ele se justificou, ou se apresentou a Deus, e quando ele estava, voltou o seu rosto para a parede e começou a chorar. Escute, crente não chora em vão. Lágrimas de crente não se perdem. Glória a Deus. Naquele momento, queridos, que ele está orando, aleluia, o profeta que já havia dado o recado: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, já estava no pátio do palácio. Aí o Senhor ouviu a oração de Ezequias, mandou chamar o profeta Isaías e disse: volte e diga a ele que eu vi suas lágrimas, eu ouvi as suas orações, e eu vou acrescentar mais 15 anos de vida.
Levante a mão e adore. Diga: o Senhor acrescenta. Diga: o Senhor acrescenta, mas diga com fé, com coragem, com fé, crendo que Deus vai acrescentar nas tuas necessidades. Aleluia. Glória a Deus. Amados, deixa-me concluir. Naquele momento que ele acompanha o anjo, naquele momento que Jacó agarra o anjo, ficou agarrado e lutando com o anjo até ao amanhecer de um novo dia. E quando o sol começa a despontar, é interessante o nascer do sol. A gente olha para o horizonte e a gente não vê o sol, vê primeiro aquele clarão, né? Se é uma área de água como o mar, aí a gente vê como se saindo do mar aquelas luzes. Se é na terra, você vê como se saindo da terra aquele clarão, para depois aparecer o sol. Então quando começou a aparecer o clarão, aí o anjo disse: a alva já sobe e eu preciso ir embora. E o anjo disse: não te deixarei, não te largarei, enquanto tu não me abençoares. Quem quer ser abençoado? Então lute com Deus, porque aquele anjo era Jesus, era uma forma teofânica de Jesus se manifestar na velha aliança. Se agarre com Jesus que vai dar certo, se agarre com Jesus que o problema vai ser resolvido. Glória a Deus. Ah, pastor, eu tenho orado tanto. Não estou mandando de orar, não. Estou mandando guerrear, estou mandando confrontar. Glória a Deus. E naquele momento, o anjo, tudo que o anjo queria era que ele se humilhasse, é que ele saísse do salto. Sabia que às vezes a gente precisa descer para poder subir? Sabia que a gente precisa se humilhar para depois ser exaltado? Aleluia. Tem pessoas que querem as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Tem pessoas que querem que Deus faça, mas não faz nada para Deus. Aleluia. E Jacó, o que faltava nele? Porque o anjo já não tinha o abençoado, afinal uma noite inteira, porque o anjo não estava abençoando ele. Que seria a bênção que ele queria? Ele queria, escute, quem queria matá-lo? Seu irmão. E o que é que ele queria? Que Deus tocasse no coração do seu irmão, para o irmão não matá-lo, porque Deus pode mudar situações. Aleluia. E Deus queria fazer isso? Queria. Mas Deus não iria fazer isto sem mudar o caráter dele. Primeiro Deus trata com o seu caráter para depois resolver o seu problema. Se Deus não resolver o problema sem tratar do seu caráter, você vai continuar da mesma maneira, não vai mudar, não vai receber transformação. Então Deus tratou primeiro com caráter. Glória a Deus. E como foi difícil, porque Jacó não se dobrava. Aleluia. Quando ele percebe que Jacó não se dobrava, ele faz a pergunta, uma pergunta que mudou a história de Jacó. Ele disse: como é o teu nome? Deus estava chamando a responsabilidade pessoal. Era como se Deus dissesse: o que você fez? Por que você está com medo de morrer? Diga o seu nome. Aí ele caiu o semblante. Aí ele caiu em si como aquele pródigo. E disse, com muita vergonha, que quando a gente faz as coisas escondidas e tem erros guardados lá no baú,
Quando alguém descobre, a gente fica envergonhado. Aleluia. Mas era só ele e o anjo. Aleluia. Aí o Senhor disse, aí Jacó disse: eu me chamo Jacó. Aí ele confessou. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Aí Deus disse: a partir de hoje você não mais se chamará Jacó. A partir de hoje você se chamará Israel. Porque como príncipe você lutou com Deus. Aleluia. Aleluia. Ele desce o baú humilhado, mas ele sobe exaltado. Ele sobe na certeza que está de posse da vitória. Pela fé, ele já celebrou a vitória. Glória a Deus. E foi aí que ele descobriu que Deus era real e que Deus era presente na sua vida. E aí se cumpre o que o Senhor falou lá em Mateus 28, 20: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. No versículo 16 do capítulo 28 de Gênesis, para concluir, diz que: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Glória a Deus. Meu amado irmão, é muito triste quando a gente não pode ver, não pode sentir e não pode experimentar a presença de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos sim sentir a presença de Deus. Quando a gente sente a presença de Deus, não importa o lugar, se na sua casa, se no seu quarto, se na sua festa, se num passeio, se num restaurante, glória a Deus, se no transporte, não importa. O importante é que você sinta a presença de Deus. Quando a gente sente a presença de Deus, a gente se alegra, a gente ri, a gente chora, a gente dá glória a Deus. Tem crente, irmãos, que não dá glória a Deus. Já tem até telha de aranha na garganta. Glória a Deus. Por quê? Porque está faltando fogo na vida. Porque está faltando a presença de Deus na vida. Então nós precisamos sentir a presença de Deus. Nós precisamos ver a presença de Deus. A gente vê em nós e vê também nos outros. Quando eu estou olhando para a igreja e eu vejo aqueles irmãos alegres, levantando a mão, dando glória a Deus. Quando eu vejo aquelas irmãs chorando, aleluia, eu estou vendo a presença de Deus através daquela manifestação. Oh, aleluia, lamaraia de coxurinda lamaraia. E nós precisamos, além de sentir e de ver, a gente precisamos experimentar. Jacó, quando acorda, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. Por que você não sabia? Porque eu estava em falta diante de Deus. Mas agora eu sei, porque Ele me visitou, os meus pecados caíram por terra, e agora eu estou livre para adorá-lo, para servi-lo na beleza da sua santidade. Curve a sua cabeça aí. Candaklai, tuninto chanda popinde flinde riado comahai. Celabriande lo wi se declama raba subiande mecas. Destrai destrungue convidumbia fala canda siri conamaya.
Estendelo shalai adon sumi conde plublin deliarrande suiandamaka. Sei verdadeiramente que tu és aquele que pode todas as coisas. Sei verdadeiramente que não há coisa alguma impossível para ti. Estou certo, Senhor, que nesta manhã tu estás tratando com as tuas filhas, com os teus filhos. Está lá por plimito fitesse titioto popovita la renda com barrabacaia. Que tu esplende probriandarraca subriandaraia selacomanai. Assim como naquela manhã na coxa lindarriacó. Assim como, Senhor, sobre Jacó, os céus se abriram, a escada foi colocada, os anjos subiam e os anjos desciam. Que na tarde deste dia, que os anjos subam, que os anjos desçam, e que os teus filhos, que as tuas filhas experimentem a tua presença. Aonde tiver, Senhor, um servo teu, aonde tiver uma pessoa que ainda não te conhece, participando deste ciclo de oração, seja tocada pelo teu Espírito Santo. Eu ministro, Senhor, agora a estas pessoas que estão participando deste ciclo de oração. Tu conheces, Senhor amado, tu conheces, Senhor amado, cada situação, tu tens visto cada lágrima derramada, e nesta tarde eu rogo a ti, Senhor, que tá cachorro, balabaia de surianda lamacaia. Arruma, Senhor, esta família. Salva, Senhor, este casamento. Eu é pai da chucupida fly de la caia. Teito. Delaia rama cobrianda la bacanda maia. Shalom. Rendei. Shalaya robiana maia de col. Delaia rindo vida babababadite codicarra manamaia. O espírito de prostituição tem rodado a tua família, mas o Senhor é maior. Eu expulso esses demônios do nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai receber a vitória, vai receber a vitória, vai receber a bênção. Hey. Judi de la bada cobi tilindorianda bacaia. Queima. Alai choreanda ma. Você diz no seu coração: mas eu estou tão distante fisicamente de mim, mas Deus está tão perto de você. Deus te vê, Deus te ouve, Deus te dá livramento nesta manhã. Ninguém passa desapercebido. Você não passa desapercebida aos olhos daquele que tem olhos como chamas de fogo. Restrai chou tendecobacaia, espelaia surianda maia. Experimente a tua vitória. Desperta deste sono, e Cristo vai e já está te esclarecendo. Deixa profetizar para a tua vida. É apenas uma nuvem negra que está passando, mas o Senhor Jeová está soprando esta nuvem para distante da tua casa, para distante da tua família. E eu quero que você se aproprie pela fé da tua vitória na manhã deste dia. Depois você dá o seu culto de ações de graças. Depois você manda para este ciclo de oração o seu agradecimento, se achar viável e por bem. Se não, não se preocupe, porque é Deus que está fazendo. É o homem não está fazendo, é Deus que está fazendo. Aleluia. Escute. Você pensa que está só. Você nunca esteve só.
O Senhor sempre esteve contigo. O Senhor tem visto as tuas dores, as tuas lágrimas, o teu sofrimento, mas Ele está entrando com providência. Aleluia, glória a Deus. Talvez seja tarde para você, mas o tempo de Deus não é cronológico, é kairos. E hoje é o tempo de Deus te dar vitória. Você não entrou para ver este programa por acaso, não. Foi uma providência divina. Escute. Eu estava no gabinete atendendo aos irmãos, mas o Espírito Santo falou comigo. E ele disse: sobe. Sobe. Glória a Deus. Mas não era o meu desejo e vontade de ter subido, aleluia. Aí eu estava vendo pelo iPhone, estava vendo, assistindo o culto aqui em cima, glória a Deus, e ouvi a irmã Érica pregando. Eu digo: mas Senhor, tua serva já está pregando, já tem mensagem lá. Aí o Senhor disse de novo: sobe, sobe. E eu vim, eu subi, eu obedeci. Sabe por quê? Porque você estava do outro lado, desanimado, desalentado, pensando que estava esquecido. Mas Deus está mandando te dizer: eu não me esqueci de você. Uma mãe que amamenta pode esquecer do seu filho, todavia eu, não me esquecerei de ti. Glória a Jesus.